esquema de finalizar às 7 horas, todo mundo já entrou, já batemos um papo, né? Então, agora a gente estuda aqui. Então, vamos lá? Mas espero que você esteja gostando, Júlia. Vamos lá. Ah, eu tô sim. Então, bem, para a gente poder finalizar aquele material de agosto, né? Tá faltando a parte de potenciação de frações e a parte de raízes, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Não é difícil, tá? Então, se a gente acompanhar o acumulado de matéria, tipo o que a gente já trabalhou na aula passada, o que a gente vem trabalhando nas outras aulas, então a gente não vai ter muito problema, não. Aliás, uma das coisas que eu postei hoje, né, lá no grupo de vocês, eu estou abrindo meu celular aqui para poder te falar exatamente uma cobrança, né, que a dona Eduarda fez. Ela me chamou a atenção. Ela falou, pô, professor, você podia também, né, botar lá aula de quê, né? Aí eu fui lá, trabalhei, fiz tudinho bonitinho, né, Eduardo? Então eu estou abrindo aqui, eu vou te falar. Hoje, vocês podem ver aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre potenciação de frações, porque potenciação nós já falamos, eu estou com o meu celular aberto aqui para te dar a informação exata. Quem não lembra o que é potenciação, potenciação a gente estudou na aula de 19 de maio. Eu acabei de postar para vocês o print, né, lá dos vídeos do YouTube. Então, ó, no dia 19 de maio eu estava falando de potenciação. A aula durou 1 hora, 23 minutos e 1 segundo. Tá? Essa aula ela continuou no dia 26 de maio, tá certo? Foi uma correção de exercício que eu fiz. Então foi bom porque agora a gente sabe cobrar e sabe também apontar exatamente onde que foi dado esse conteúdo. Então, bem, como sempre no curso a gente fazer uma pequena revisão aqui, mas uma revisão rápida mesmo, do tipo, por exemplo, nós vimos lá em 19 de maio que 2 elevado a 5 era o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui eram 5 vezes, né? Isso é a representação da potência. Então, esse 5 aqui não é um número que aparece no cálculo, eu falei exatamente isso lá atrás. Esse 5 aqui, ó, representa a quantidade de vezes que nós vamos repetir o que nós chamávamos de base. Uma base, ela deve ser repetida 5 vezes com uma operação de multiplicação. Então, essa era a definição de probabilidade, é aula de probabilidade hoje, cara. Desculpa. De potenciação. Bem, e aí a gente pode fazer o cálculo, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, a gente chegou à conclusão que 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Essa era a tradução, então, da potenciação. Então, aqui vai continuar assim muito parecido, porque se a gente pensar, então, o que é esse, se fosse 3, né? Se fosse 2 elevado a 3, seria o 2 repetido quantas vezes? 3 vezes. E 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Por que você pegou esse 3 aqui como exemplo agora? Ah, porque eu vi um 3 aqui, ó, e aí a ideia não muda, tá? Quando é um 3, por exemplo, né, eu não quero nem começar pela letra B, não é isso, mas olha só esse 3 aqui, olha para esse 3 aí. Esse 3, deixa eu dar um zoom, né, para você. Eu sei que quem assiste pelo celular, a tela ela é menorzinha, né? Então, o que é esse 3 aqui? Essa quantidade de vezes que a base é repetida. Então, se você olhar aqui, ó, a minha base agora ela é uma fração. Eu não sei se isso vai te incomodar, se você vai achar que isso é mais difícil, mas olha como continua a mesma coisa. O que esse 3 significa? Significa que eu tenho que repetir a minha base 3 vezes, assim, ó. 1 sobre 10, 1 sobre 10 e 1 sobre 10. É isso que a gente tem que fazer. Né? Então, reparem, o mesmo que a gente fez lá em maio, que era aplicar essa definição aqui de potência, que é a quantidade de vezes que a base é repetida, então esse 3 aqui fez o mesmo. Eu repeti isso, ó, as 3 vezes. E é isso que nós vamos fazer. Mas com uma, digamos, aí agora a gente se depara, enquanto eu apago aqui, eu vou falando, a gente se depara com uma situação, ao aplicar essa definição aqui, de uma coisa que nós já vimos na aula passada,
que era a multiplicação de frações. Olha para isso aqui, ó. Tipo assim, gente, ó, esquece isso aqui agora, esquece isso, ó. Opa, rabisquei demais. Aliás, eu consigo tampar ali, né? Fica melhor, ó. Isso aqui, ó, a gente sabe fazer. Hã? Vou te mostrar, vou voltar uma tela. Duas telas, na verdade, não. Ó, quer ver? Uma tela, né? Aqui, ó, a gente sabe fazer. A gente... Opa! Apertei uma coisa aqui, peraí. Aqui, ó. A gente sabe multiplicar três frações. A gente fez isso na aula passada. Vou tirar o zoom aqui, só para você ver que eu não estou te enganando. A gente sabe multiplicar três frações. Digamos que aqui é, de certo modo, até mais fácil multiplicar três frações, porque essas três frações, além de serem três, né, elas são iguais, olha. Então, isso a gente sabe fazer, esse recurso a gente tem. Então, assim, vou pegar lá desde o primeiro exemplo, vou tornar a falar do exemplo letra B de novo daqui a pouquinho, então vamos lá começar pela letra A. Então, a gente tem aqui uma potência elevada ao quadrado, tá? Recapitulando, né? Quando é 2, a gente pode falar elevado a 2, ou então a gente pode falar elevado ao quadrado, está lá na aula do dia 19. Quando é 3, a gente pode falar elevado a 3, como a gente pode falar elevado ao cubo. Vamos pegar outros aqui, ó. Agora, quando é 5, a gente fala quinta potência. Deixa eu ver, quando é 8, a gente fala oitava potência, ou elevado a 8, né? Todo mundo compreende se a gente falar dessa forma, né? Aliás, se a gente até falar errado, mas se a gente, ou não falar da maneira mais correta, vai conseguir fazer o cálculo, já é bom pra caramba. Tá? Então, estou recordando termos aqui que às vezes sem querer eu vou falar, tipo assim, eu vou falar 2 quintos elevado ao quadrado, olha. Quadrado é uma palavra nova para quem, por exemplo, ai meu Deus, a Lara, é a Lara, que está começando agora, né, Lara, essa semana? Lara ou Júlia? Lara, Não, né? É a Júlia, Júlia. Então, a Júlia que está começando a semana, às vezes essa palavra quadrado vai ser nova para ela. Então, de certa forma, a gente dá uma pincelada aqui rapidinho. Então, vamos lá, aplicando a definição. Aí a gente tem que saber o que, que significa isso aqui. O que, que significa a fração 2 quintos elevado a 2, ou elevado ao quadrado. É a mesma coisa falar essas duas maneiras. É você pegar a fração 2 quintos e multiplicá-la, né, uma certa quantidade de vezes por ela mesma. Quantas vezes? Apenas duas, porque se 2 significa que ela vai aparecer aqui, ó, duas vezes essa fração. Né? Bem, então nós aplicamos a definição, a gente sabe o que, que significa essa potência 2 aqui. Agora a gente vai, tipo, lembrar do que nós falamos na segunda-feira e nós vamos aplicar agora a definição de multiplicação. A multiplicação de frações é, lembra que era mais fácil que tinha esse vezes esse, bota o resultado aqui, e esse vezes esse, bota o resultado aqui. Melhor dizendo, a gente vai fazer numerador vezes numerador, ó, numerador vezes numerador, já vou botar o resultado ali na frente. 2 vezes 2, 4. E 5 vezes 5, ou seja, denominador vezes denominador, 25. Pronto, terminamos. Então vamos tentar de novo. Antes de falar eu não entendi, vamos fazer pelo menos mais uns dois exemplos, né? Então, a letrinha B aqui, ó, que eu apaguei, agora a gente fala de novo. O que, que significa esse 3? Significa que a base deve ser repetida 3 vezes. Repetida como assim? Repetida e entre elas, né, entre as repetições, o símbolo de vezes, né, um produto. Então vai ser 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10. A gente teve uma aula que falava da leitura, né, de como que se lê essa fração 1/10, 1/10, a gente disse que também está certo. Pronto, apliquei, ó. O que, que esse 3 significa? A quantidade de vezes que essa fração ela é repetida. Perfeito, a gente aplicou direitinho. E o símbolo, né, de multiplicação. Eu não só vou repetir, como vou uni-las, né, através da multiplicação. E a propriedade, então, da multiplicação de frações que foi feita na aula passada, que a Júlia já estava, diz o seguinte: eu tenho que multiplicar numerador vezes numerador vezes numerador. E 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 10 e denominador vezes denominador vezes denominador, que é 10 vezes 10 vezes 10. Alguém pode dizer? 10 vezes 10? 20.
1000. Pera aí, eu vou até beber um copo d'água. 10 vezes 10, 100. 100. 100 vezes 10, 1000. 1000. Muito obrigado. Eu já errei isso, tá, gente? Eu não tô rindo de ninguém, não, porque eu já errei. Eu só tô chamando a atenção, porque falar que 10 vezes 10 vezes 10 dá 30 é muito diferente. Olha só. Chama a atenção aqui, ó. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Isso aqui é totalmente diferente de 10 vezes 3. 10 vezes 3 que é 30. 10 vezes 3 é uma coisa, e 10 vezes 10 vezes 10 é outra coisa. Coisas completamente diferentes, tá bom? Então, fique atento, né? Eu costumo falar assim, às vezes a gente está muito feliz, muito alegre, assim, tá com a cabeça nas nuvens, alguém pergunta assim, quanto que é 10 vezes 10 vezes 10? A gente fala 30, não, calma. Primeiro, antes de falar, antes da boquinha abrir e falar alguma coisa, o cérebro tem que processar. E 10 vezes 10 vezes 10, para e pensa. Só responde quando tiver certeza. É 1000. Tá? E isso aqui, aproveitando aí o nosso momento de revisão, 1 milésimo, tá? Ou 1/1000, também assim, uma leitura super correta dessa resposta para essa nossa potência de fração. Olha o título aqui, ó. Potenciação de frações. Vamos prosseguir. Em relação à letra A e letra B, alguém quer falar alguma coisa em relação a isso que a gente acabou de resolver? Então, vamos embora lá, vamos continuar. Letra C, ó. Foca aqui na letra C, tá? E vamos lá. Essa potência 3 significa uma coisa, significa que a base deve ser repetida a quantidade de vezes que está indicada aqui. Ali está indicado o número 3, então a base vai ser repetida 3 vezes, sempre multiplicando, tá? Ó, 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos. E aí, Professor, pois não? o meu celular ele tá descarregando, eu vou conectar aqui no computador. Aí o senhor me aceita de novo? Quem que tá falando? Claro. Clara. Claro, Clara. Claro. Obrigado. De nada. 3 vezes 3, podem falar, tabuada. 3 9. vezes 3, 9. 9 vezes 3, tabuada. 27. 27. Beleza. Continuando. Denominador vezes denominador vezes denominador. 4 vezes 4. 4 vezes 4. 16. 16 vezes 4 já não é tabuada mais. Voltei, professor. Vai. E não deu um bip aqui para mim, não? Então, tá, que bom. 16 vezes 4. Alguém pode falar já? Você já fez a conta? Eu estou fazendo esse 16. 64. Perfeito. Ó. Esse aqui, 16 aqui, ó. Esse aqui está escrito 16, ó. 4 vezes 4. Vezes esse outro 4. Aí já falaram aí para mim, vai dar 64. Então, 64. Perfeito. Beleza. Vamos rodar aqui para a letra D agora. Vamos lá. Ah, vamos tornar a explicar, né? Repare que eu vou sempre explicando tudo de novo, a cada exercício novo que eu vou fazendo. Bem, o que significa esse número 5 aqui? Significa que aquela base, ela tem que ser replicada, repetida, reproduzida 5 vezes, tá? Então, você vai escrever ela igualzinha, 5 vezes, igualzinho, tá? E entre essas frações, né, porque aqui é uma fração, você vai colocar um sinal de vezes, de multiplicação. Então, essa fração lê-se assim, 2 décimos, tá? Então, ó, 2 décimos vezes 2 décimos. Dava para fazer uma coisinha aqui para facilitar a vida de vocês, mas no momento eu não quero complicar, não. Eu quero focar aqui só na fração, tá? Na fração e potenciação. 2 décimos. Pronto, terminei? Prontinho? Posso fazer? Pode. Não posso, não. Não posso. Sabe por quê? Olha quantas vezes eu escrevi a fração 2 décimos.
Ah, tá. Falta uma vez Tá ainda. faltando uma vez, exatamente. Então, ó, às vezes, como é muita coisa, a gente fica cansado, quer parar, não. Essa aqui é a definição. É isso que a gente tem que fazer. Então, agora eu posso fazer, agora ficou certinho. Agora não tô enganando ninguém, não. Tá certo? Bem, então vamos lá. Dá para fazer de cabeça, né? Mentalmente. Vamos tentar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, vai acumulando, né? 8. 8 vezes 2, 16. vezes 2, 32. 32. Vocês lembram o macetinho da multiplicação por 10? Vocês lembram que tem um jeito super fácil de fazer? Só colocar o tanto os números, o tanto zero que tem na conta. Isso, então a gente faz assim. A gente coloca um 1, né? Já explico direitinho, né? Vou só aproveitar a ideia aí. Aqui você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai colocar aqui 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Só que isso assim, acabou que eu não li nada, né? Que número é esse? Eu nem sei que número é esse, eu só fui colocando um monte de zero. Aí eu vou falando agora, para a gente poder, né, pelo menos ter uma noção. Já a gente pode ler esse número também, né? Mas vamos lá, o que, que a gente fez? A gente fez assim, ó. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10 mil. 10 mil vezes 10, 100 mil. E, de fato, esse número aqui, ó, bota o pontinho aqui, ó, 100 mil. Então, é 32 sobre 100 mil. Beleza? Continuando, então, ó, já fizemos 4, A, B, C e D. Continuando, ó, ele termina no H. Rapidinho a gente vai agora, olha. Letra E. Vamos lá. Eu vou pegar a fração 3 sétimos e vou repeti-la aqui quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. E vou colocar entre essas frações o símbolo de multiplicação. E vou multiplicar. 3 vezes 3 vezes 3, a gente acabou de fazer aqui em cima, olha. Aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3 dá quanto? 27. 27. Então, vamos lá. Vou escrever aqui. Agora, 7 vezes 7, 49. 49. Essa é tabuada, 49. E 49 vezes 7 eu não sei, tem que fazer, tá? Então, tem que fazer 49 vezes 7. Não tem outro jeito, tá? Tem que fazer. 343. Quem que falou? Eu, Eu. Júlia. Júlia. Você fez a calculadora, Júlia? Tô fazendo na folha. Ah, muito bem. Como que ela achou os 343? Ó, 9 vezes 7 dá 63. Então, 6. 7 vezes 4, 28. 28 com esse 6 vai dar 34. Então, deu 343. Perfeito. Tá? Eu diria que a gente já aprendeu, né, a potenciação de frações, né? Porque, repare que não mudou nada em relação ao que a gente sabia de potenciação. Só que, ao invés agora de ser, tipo assim, igual era assim, né? 2 elevado a 5, de ser só o 2, 2, 2, 2, assim, né, vezes, agora tem um número aqui embaixo, né, assim, ó, sei lá, o número 9, e eu tenho que colocar esse número também repetido lá a quantidade de vezes. Então, não mudou muita coisa, só que agora eu tenho numerador e denominador, e eu devo repetir sempre, né, numerador e denominador, que agora é minha base, né, mas continua valendo a mesma coisa. Nossa, agora é 8. Agora é 8. Então, como é que fica? Ó, bom, vamos lá. Isso aqui é a definição, né? Eu tenho que pegar essa base e multiplicar por ela mesma, né? A base é 1 sobre 2. A gente aprendeu a ler isso como meio, né? Meio. Então, 8 vezes. Então, eu não tenho preguiça, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai conferindo aí para mim. 8. Deu certinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. Bom, talvez um de vocês fale assim, e se eu souber fazer de cabeça? Pode.
Vamos combinar assim, que nesse primeiro momento é legal você armar essa conta do jeito que ela está aqui, e depois, futuramente, quando a gente voltar a falar mais um pouco de potenciação, quem souber fazer mais rápido pode fazer. Tipo assim, alguém aqui, de repente, consegue montar isso aqui, ó, na sua própria cabeça, e aí consegue fazer, tá? Direto. Tipo, sem fazer isso aqui, ó, do enunciado já passa para a resposta. Aí você tem que ter uma memória boa, uma articulação assim, de cálculos bons, né? Mas eu te aconselho a não fazer isso não, tá? Antes que alguém já pergunte. Bem, essa aqui, embora seja 8 vezes, né? Não é tão difícil, porque o numerador já está resolvido, né? 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1 dá quanto? 3. 1. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, 1. Agora que a gente vai ter um trabalhinho, né? Então me ajudem aí. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 6. 4 vezes 2? Ai, desculpa, professor. 8, quer Ô, dizer. gente, se o professor vai ser horrível, vai ser uma cena muito feia e vai entrar até para reportagem, porque se eu tiver um infarto aqui, vai estar tudo gravado. Olha que feio eu tendo um infarto aqui caindo para o lado. A pessoa falando que 4 vezes 2 dá 6. Vocês me ajudam, porque quem vai pagar o mico depois sou eu. Eu vou ter um infarto aqui, vocês me ajudam aí, gente. Vamos tentar de novo, vamos fingir que nada aconteceu. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. muito bem, 128 vezes 2, 256. muito bem, já vou pegar a resposta, porque foram mais rápidos do que eu, foram mais rápidos do que eu aí. 256. Pronto. Pronto. Obrigado. É isso aí, tá? Vamos fazer as próximas duas, né? Eu já vi lá no material de vocês, tem exercício desse tipo aqui para vocês fazerem, tá? Ó, então, vamos lá. Bem, e agora? Agora é o seguinte, reparem que estava tudo muito bonitinho, estava fácil, né? Na minha opinião, estava fácil, eu acho que numa boa vocês conseguiram acompanhar aí tranquilão, tranquilona. Só que agora é o seguinte, vamos combinar o seguinte, eu vou repetir 2 vezes aqui, e aqui também eu vou repetir 2 vezes, né? O que eu vou repetir 2 vezes? Eu vou repetir 2 vezes essa soma. Então, veja comigo, eu vou somar primeiro, tá? E somar foi a aula do dia, da quarta-feira passada, do dia 18. Tá aqui, postei hoje para vocês. Então, ó. Vamos voltar um pouquinho? Ó, na aula passada foi multiplicação e divisão de frações, tá? Na aula passada de segunda. E na aula de quarta-feira, olha aqui o que aconteceu na aula de quarta-feira. Aqui, ó. Soma e subtração de frações. Lembra que, ó, subtração de frações. Na soma e na subtração de frações, olha o que a gente fez aqui a todo momento, ó. O MMC. Então, tem que fazer MMC para poder... É a história do fazer arroz e fazer feijão, né? Para fazer o arroz de um jeito. Tem o alho e tem o tempero. Fazer feijão também. Só que um deixa mais tempo, o outro deixa menos tempo no fogo, senão queima. Fica feio. Então, aqui é a mesma coisa. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tem a ver o seguinte. A gente sabe, a gente está vendo, né? Está aprendendo agora como que eleva ao quadrado, como que eleva a 2. Mas antes a gente tem que fazer essa soma aqui. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Acompanhem comigo. O que eu aconselho vocês a fazer? Na verdade, vamos fazer a letra H primeiro, que é mais fácil? Vamos fazer a letra H. Então, acompanhem comigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma cor vermelha aqui. Esse parênteses aqui, ó, eu vou repetir ele aqui do lado. Esse parênteses aqui, ó, eu também vou repetir ele aqui do lado. Esse 2 aqui, ó, eu também vou repetir ele aqui do lado. Espera aí um pouquinho. Isso.
Agora, essa coisinha aqui que eu vou destacar aqui dentro, essa conta aqui, ó, digamos que é uma conta que a gente vai ter que fazer antes de tentar elevar, ó, ao quadrado. Então, eu só vou conseguir elevar ao quadrado depois que essa conta aqui, ó, ela tiver resolvida. E essa conta, multiplicação de frações, a gente acabou de fazer um montão aqui em cima, ó. A gente multiplicou um monte de frações, olha. Só que aqui as frações eram iguais. E aqui as frações, elas são diferentes. Mas a forma de fazer não muda. 1 vezes 5, numerador vezes numerador, e denominador vezes denominador, 3 vezes 4. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, reparem que o meu primeiro passo aqui, ó, a minha primeira ação não foi mexer com a potência, tá? Vai ser mexer com o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses, vamos cá para baixo, ó, só um pouquinho, ó. É isso aqui que está dentro do parênteses. Vamos focar aqui, foca aqui embaixo comigo, ó. Ó, isso aqui está dentro do parênteses e eu só copiei aqui do lado. Para você nem olhar lá para cima, pronto. Isso aqui é uma conta. Eu vou falar baixinho. Ela está lá dentro daquele parênteses, tá? É a mesma coisa. Vamos fazer essa conta? 1 vezes 5, 5. Ó, 1 vezes 5, 5. E 3 vezes 4, 12. Olha esse símbolo aqui, que é um dos mais importantes da matemática, que é o símbolo de igual. O que está escrito aqui, gente? Eu sei que todo mundo consegue ler isso, mas eu sempre chamo a atenção. Está escrito o seguinte, que 1/3 vezes 5/4 dá 5/12. Se alguém tiver dúvida nisso, eu falo de novo. A gente acabou de fazer a conta. Então, 1/3 vezes 5/4 é igual a 5/12. Então, isso aqui, ó, isso aqui pode ser trocado a qualquer momento por 5/12. Vê se vocês concordam comigo. Quem não concorda pode falar, professor, eu não entendi. Tudo bem? Então, na verdade, e aí eu vou aproveitar que vou olhar para cá agora para fazer a conta de novo com vocês. Eu estou dizendo o seguinte, galera, não pode repetir a sua base antes de eliminar esse cálculo aqui, não. Tem uma conta de vezes para fazer. Então, você vai fazer essa continha de vezes para mim, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 5, 5. A gente acabou de fazer ali, né? Ó. 1 vezes 5, 5. E 3 vezes 4, 12. Pronto. Agora sim. Olha para cá agora. Olha só para isso. Ó. Isso aqui a gente sabe o que significa. Ó, porque agora tem uma fração limpinha aqui, ó. Uma fração limpinha e uma potência aqui limpinha. E essa potência significa que eu devo repetir essa base em 2 vezes. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui, ó. 5/12 elevado a 2. É 5/12 vezes 5/12. Vocês entenderam? Professor, Oi. desculpa interromper, é que o celular da minha mãe tá acabando a bateria e pedi pro senhor pra me aceitar na minha outra conta. Uhum. Quem que tá falando? A Núbia. É Núbia. Tá bom, Núbia. Beleza. Então, gente, vamos finalizar agora? Vamos lá, ó. 5 vezes 5, quanto que dá? Deixa eu aceitar a Núbia aqui, que ela acabou de dar um bip aqui no meu ouvido. 5 vezes 5? 25. 25. 12 vezes 12, alguém tem como fazer? 144. Isso. Quem que falou 144? A Júlia. Ô, Júlia. Eu tô achando que você tá calculadora, hein, Júlia? Claro que não. Com a folha. Você já falou, né, Júlia? Eu estou de implicância com você. Beleza. Beleza. Então, alguém poderia repetir para mim? O resultado já está aqui. Eu não quero saber quanto que dá. Eu queria que alguém repetisse o seguinte, como que faz isso aqui se aparecer para vocês? Como que faz? Qual que é a ordem que eu tenho que tomar? Tipo assim, não dá, ó, tem algumas coisas que você pode fazer, ó, vou dar o zoom aqui, ó. Tem uma coisa que você pode fazer quando você olha para uma coisa dessa daqui, ó. A primeira é chorar. Você pode chorar, você pode rir, você pode achar graça, você pode colorir, igual eu colori ali. Mas se você quiser resolver isso, tem uma coisa que você tem que fazer em primeiro lugar. O que que é?
Multiplicar. Multiplicar. Foi isso que a gente fez aqui do lado. Perfeito. Então, deixa eu chegar aqui. Então, eu vi uma multiplicação aqui. A minha primeira atitude foi fazer a multiplicação. Então, ela está prontinha aqui do lado. Então, ó, vou fazer bonitinho. Peraí. Isso vai ficar gravado, né? Então, fica fácil para vocês estudarem também. Então, essa continha aqui, ela foi resolvida aqui do lado. Pronto. Então, essa continha, ela foi resolvida aqui. E depois, o que a gente faz? Ao chegar nesse ponto aqui, ó, tem que dar continuidade. O que a gente faz? Multiplica 5 vezes 5, 12 vezes 12. Isso. Perfeito. Eu percebi que você entendeu, mas vamos falar assim numa linguagem legal para que todo mundo entenda. A gente tinha aqui, ó, em amarelo, uma potência para resolver, ó. Era uma fração que estava elevada a 2. Aí o que a gente fez? A gente fez o que a potência manda fazer, que é pegar essa base e repetir ela quantas vezes? 2 vezes, porque a potência solicitava isso para a gente. 2 repetições, tá? E por último, aí eu não vou nem comentar, a gente faz a continha. Então, pensem comigo, o que a gente vai fazer aqui na nossa letra G? Eu não falei nada da soma, mas o que vocês acham que a gente vai fazer em primeiro lugar aqui? Pode Resolver a conta que está em parênteses. Perfeito! Se a gente estivesse na escola agora, eu ia te dar um chocolate. Por merecimento. Porque respondeu uma pergunta. Então, olha só. Ó, esse parênteses aqui, ó, ele está aqui. Esse fecha parênteses aqui, eu já escrevi ele aqui, ó. Tá certo? E esse 2 aqui, eu vou escrever ele aqui. Só que agora a gente tem que somar. Então, foi isso que acabaram de falar para mim. Então, você tem que fazer a conta que está dentro do parêntese. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá embaixo, ó, eu vou 3/4 mais 2/7. Vou lá embaixo, a gente esqueceu o que está lá em cima, vamos lá. Ó. 3/4 mais 2/7. Não é essa continha que está lá dentro do parêntese. Para quem não acredita e não memorizou, vou tirar o zoom só para você ver, ó. 3/4 mais 2/7. Eu repeti ela aqui embaixo, e agora a gente vai focar nessa soma, e vocês vão me ajudar. Aí, aula do dia 18, aula da semana passada. Como é que eu somo essas duas frações? Ou, pelo menos, repara, eu não estou perguntando quanto que dá. O que eu tenho que fazer agora, minha gente? MMC primeiro. Primeira coisa é o MMC. Então, vamos lá. O MMC entre quem? MMC entre 7 quem? e o 4. Isso, eu sei que você sabe, né? Mas assim, é um teatro que a gente tem que fazer aqui para a aula ficar mais ou menos. Então, a gente vai fazer o MMC entre 4 e 7. Beleza. Aí a gente vai lá e faz assim. Por 2, aqui dá 2, aqui dá 7. Por 2, aqui dá 1, aqui dá 7, aqui não dá... Ó, o 7 é primo, né? 7 é primo. Então, não adianta tentar o 3, não adianta tentar o 5, só vai dar mesmo pelo próprio 7. Ele é primo, então ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, aqui deu 1 e aqui deu 1. 2 vezes 2 vezes 7 vai dar 28. Aí vocês vão recordar a aula. Aliás, se tem uma aula que é bom você assistir de novo, é a aula do dia 18. A gente não joga esse 28, que é o MMC, no lixo. Ele vem para cá. Você deve estar lembrando de todas essas setinhas que eu faço e vou refazendo aqui com vocês. Então, foca aqui, ó. Foca aqui comigo. Deixa eu só acertar o meu zoom aqui, né? Aqui, beleza, vamos lá. Então, deu 28, a gente vem aqui, ó. Coloca 28, e agora, o que faz? Depois de calcular o MMC... 28 dividido por 4 vezes 3. Isso, então a gente faz isso aqui, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, e aqui faz o mesmo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Lembra disso aqui, ó? Somar e subtrair dá bastante trabalho, dá bastante conta, tá? Não posso fazer nada. Se tivesse um jeito mais fácil, eu juro que eu mostraria para vocês, mas não tem, tá? Aliás, assim, existem outros jeitos, o mais fácil é esse, tá? Então, eu posso até te mostrar outros, mas não vai ser interessante, não. Então, vamos lá. 28 dividido por 4 vai dar
7. 7. 7 vezes 3, 21. 21. Beleza. Então é mais, a gente coloca o maisinho aqui do lado, e vamos passar para essa fração aqui agora. 28 dividido por 7 é tabuada. 4. 4. 4 vezes 2, 8. 8. 8. Agora eu posso somar. Lembra que a gente vai pegando esse MMC, olha como é que ele ainda vai ser útil, né? A gente vai continuar repetindo ele aqui do lado. Ó. E 21 mais 8 dá 29. Então, deu 29 sobre 28. É isso que deu. Então, vamos lá? Então, 29 sobre 28 é o resultado dessa soma aqui. Tá certo? Só que eu vou, em vez de colocar aqui 29 sobre 28, eu vou refazer o cálculo com vocês, porque aqui embaixo foi um rascunho e uma forma da gente revisar. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Tô com preguiça, vou fazer um negócio aqui. Não preciso fazer de novo, não. Aliás, essa é a vantagem, já falei isso com vocês, né? Essa é a vantagem do vídeo ficar gravado, né? Não tem que fazer de novo, depois você assiste de novo. Pronto. Vamos lá. Pronto. Então, eu posso acrescentar aqui, ó, que é o que a gente fez ali, né? Ó. Divide, multiplica, e aí deu aquilo ali. E aí, né, agora sim, passando a limpo aqui mais uma vez, vai dar 29 sobre 28, e eu ainda não fiz o que tinha que fazer, né? Eu tenho que elevar ao quadrado. Pronto, agora eu posso. Então, a gente tomou procedimentos, né, muito idênticos aqui na nossa letra G e na nossa letra H, que basicamente foi, faça a conta que está dentro do parênteses. Quer ela dê muito trabalho ou não. Se ela não der muito trabalho, é melhor para você. Agora, se ela der muito trabalho, eu peço desculpas, mas, infelizmente, assim, tem coisas na vida que dá muito trabalho, muito mais do que isso. Pode acreditar, tá? Então, lamento. A sua função... Desculpa te contar, a sua função é estudar e aprender a fazer isso, e eu estou tentando te ajudar, tá? Estou sendo mal criado, não, mas é isso, fazer o quê? Você tem que estudar isso, você vai usar isso o resto da sua vida. E aí, o que é 29 sobre 28 ao quadrado? Aí agora sim, finalmente, significa que a minha base deve ser repetida quantas vezes? 2. Então, 29 sobre 28 vezes 29 sobre 28. Alguém poderia me ajudar? Quanto é 29 vezes 29? Quanto é 29 vezes 29? Eu sei que tem alguém, tem que estar com o caderninho aí do lado. 29 vezes 29 dá quanto? 9 vezes 9, 81. Calma aí, professor, que eu tô fazendo. Calma aí. Ah, então eu vou pagar tudo aqui. Tô com preguiça, vai. 841. Muito bem. E 28 vezes 28? Não. 28 vezes 28? 784. Muito bem. Quem que fez a conta mesmo? Júlia. Vou fazer um negócio em homenagem. Eu sei que o Pedro respondeu algumas coisas aí, então vou fazer um negócio em homenagem a Júlia. Vou escrever aqui, ó. Deixar o seu nome lá no print, porque você me ajudou a fazer um... Então, vou fazer do Pedro também. Pedro que me ajudou a fazer aqui embaixo, ó. Pedro, então, isso aqui foi obra do Pedro. Vai ficar Professor, eu em não homenagem a quem tá sei me se dá pra ajudando. ver. Não sei se dá pra ver a marca no caderno da conta que eu faço, é porque eu apago pra fazer de novo. Mas a marca do lápis que eu faço. Entendeu? No caderno. Entendi. Tá, joia. Bom, então tá lá. Pronto, finalizamos, tá? Então, a gente aplica a definição de potenciação, então, quando você tem uma fração, ó, vou dar um zoom aqui, ó, uma fração simples elevada a uma potência, basta que você repita essa fração a quantidade de vezes que está indicada ali. Agora, quando tem uma operação matemática, aqui, ó, seja uma soma,
seja um produto, por exemplo, você vai ter que fazer essa conta primeiro. Ah, mas a conta de mais, a conta de mais aqui, a continha de mais, a continha de adição, ela é chata pra caramba. Repito, lamento. Assiste a aula do dia 18. Aliás, isso vai pro print da tela, tá? Aqui, ó. Essa soma aqui, ó. Assistir a aula de 18/8. Pronto. Resolveu o seu problema. Tá joia? Então vamos lá. Vamos passar para a próxima. A próxima eu preparei uma surpresa para vocês. Então, peraí, repare que a tela está até em branco, olha. É a tal da raiz quadrada. Deixa eu só liberar o meu cachorro para a janta aqui. Encostar aqui também. Ele estava comigo, meu menino veio chamar ele para jantar. Bem, a questão de raiz quadrada, ela tinha uma introdução, essa parte de raízes, no material de abril. Por que eu estou falando isso? Porque nós começamos os nossos primeiros encontros, o primeiro encontro no dia 10 de maio, e tinha conteúdo de raiz quadrada lá em abril. E eu, nem o Haroldo, nós não demos aula desse jeito, aula online, aula no Meet, para vocês sobre raiz quadrada. Eu vi que muitas pessoas até na entrega do material fizeram alguma coisa, né? E neste material de agosto, esse conteúdo ele apareceu de novo para a gente. Então, o que vai acontecer? Eu vou meio que mostrar para vocês o que é uma raiz quadrada. A gente vai fazer os cálculos, né? Vou tentar mostrar o que significa, né? E para te habilitar, ou se você não entendeu, para te permitir fazer os exercícios da página 6, que eu ainda não tinha liberado, porque a gente ainda tem que trabalhar isso. E o que eu acabei de fazer na folha anterior, né, da potenciação de frações, e agora a parte de raiz quadrada. Então, fazendo isso, né, eu tenho que terminar isso hoje com vocês, tá? Para a gente cumprir o nosso cronograma aí bonitinho, para agosto fechar o material, tá certo? Mas, assim, de qualquer forma, eu vou fazer a pergunta. Alguém sabe se me dizer o que é uma raiz quadrada, ou já viu uma raiz quadrada? Alguém poderia dizer? Já viu? Alguém já mostrou? Ou, de repente, o pai e a mãe... Nunca vi, professor. Você nunca viu? Ô, professor, pode dar um exemplo? Você? Claro. Porque, assim, eu não sei muito bem explicar a raiz quadrada. Uhum. Não tem que saber, não. Raiz Tá? quadrada, por exemplo... Peraí, calma que eu esqueci aqui. A raiz quadrada é de 81. Certo. É 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Basicamente é isso. Na verdade é mentira. É todo número multiplicado por ele mesmo. Tem que dar o número que está dentro da raiz. Mas na verdade não é isso não, tá? Isso aqui é uma raiz quadrada, olha. Olha que legal. Vocês nunca tinham visto uma raiz quadrada? Olha. Não. Ah, nunca viram? Nunca na calçada vocês viram uma raiz quadrada? Então vou mostrar outra para vocês, olha. Isso aqui é uma raiz quadrada, olha. Nunca vi, professor. Vocês achavam que eu estava falando de matemática? Então dá uma olhada agora nesse... Legal, né? Na verdade não, isso é só uma brincadeira, tá, gente? É claro que isso não é uma raiz quadrada, né? Mas é legal, achei muito legal essas figuras aqui. Agora, olha essa figura aqui, que legal. Alguém saberia me dizer, a partir desse relógio, quantas horas são? Primeiro tem que fazer as contas. Não faz conta não, faz pela posição do ponteiro, ou vocês não sabem ver a hora em relógio ponteiro? Quantas horas são? Dia. Hã? São 3 horas. 3 horas, gente. Quantas horas são nesse relógio, gente? Se eu colocar um relógio assim para vocês, ó. Dia? Esse relógio tá assim, não tá? Que horas é essa aqui nesse relógio que eu acabei de desenhar? 6h15? 6h15.
6h15, gente. Ou 6h16, né? Porque aqui tá fugindo um pouquinho, né? 6h15. Quem que falou 6h15? Eu, Kevin. Obrigado, Kimberly. É isso aí, 6h15, gente. Eles confundiram com esse ponteiro vermelho aí. Ah, então não sei se o ponteiro vermelho, ele é o ponteiro dos segundos, tá? Repare, olha só, ele é o ponteiro dos segundos, ó. Assim, é o ponteiro menor. Eu não vou ficar ensinando hora aqui, tá? Eu posso até ensinar um dia, mas hoje não, tá? E aqui é o ponteiro dos minutos e aqui é o ponteiro dos segundos, tá? Mas então, esse relógio aqui, a gente poderia criar um relógio assim. Reparem que, se quem ainda não conhece o símbolo, este símbolo aqui, ó, esse símbolo, às vezes ele é até sem esse risquinho aqui, ó, às vezes ele nem tem um risquinho, ele é só um negócio assim, né, ó, igual aqui, ó, olha só. Esse é o símbolo da raiz quadrada. Certo? Então, a gente pode voltar nesse relógio depois. Aliás, né, o Pedro Henrique, ele virou e falou o seguinte, eu não sei porquê, né, mas ele pegou o exemplo da raiz de 81, que por sinal está aqui, e ele falou que isso vale 9, de fato. Essa aqui é a posição 9 do relógio, né? Aquela posição que está ali é a posição 9. Né? Então, assim, eu diria que esse relógio, ele é um relógio normal, só que ao invés de ter aqueles números conhecidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ele tem os números, esses mesmos números, só que escritos na forma de raiz. E assim, fazendo assim uma pesquisa hoje, né, antes de montar a aula aí para vocês, eu lembrava que tinha uma informação assim, muito antiga sobre a definição de raiz, quando que começou, quando que surgiu a ideia de raiz. Na verdade, sim, de raiz quadrada, né? A gente não precisa memorizar, aprender o que eu estou falando, não. É só como uma curiosidade mesmo. O que acontece, assim, o que eu estou mostrando aqui nessa imagem, né, digamos que assim, é o registro mais antigo que nós temos de algo que diz que determinadas pessoas, em determinado tempo, estavam estudando raízes. Por incrível que pareça, há 1.700 anos, em torno de, tá? 1.700 anos antes de Cristo. Então, já tinham pessoas estudando raízes. E assim, só para não passar em branco e eu não dar uma informação incompleta, mesmo que hoje isso não faça sentido para muitos de vocês, encontraram, então, uma pedra, na verdade não é uma pedra aqui, acho que pelo que eu andei lendo, isso eu estava lendo hoje, né, isso aqui é uma massa de argila. Deixa eu mudar a cor aqui do meu pincel. Deixa o amarelo fica melhor. Não, vermelho. Isso aqui, ó. Uma massa de argila com um desenho de um quadrado, isso aqui é um quadrado, tá? E com algumas marcações. Como eu disse, eu também não sei, eu estava lendo, né, mas eu não sei explicar para vocês, por exemplo, o que é isso aqui, ó. Eu andei lendo, isso aqui, cada coisinha dessa aqui, ó, é um número 10, então isso aqui estava escrito 30. Então, isso aqui é o número 30. Então, alguém, 1.700 anos antes de Cristo, né, quis escrever que neste quadrado, essa medida aqui, ó, essa medida todinha aqui desse quadrado, valia 30. Era isso que eles estavam querendo dizer. E para descobrir isso, né, aí você precisa de estudiosos, né, de pessoas que conseguiam interpretar esses símbolos antigos, né, e diz aqui babilônicos, né. E aí, se você pegar aqui, né, vamos pegar aqui, ó, se isso aqui, ó, é 30, então esse aqui parece que é 20. Isso chama-se até, né, assim, além de arqueologia, trabalhar esse material, né? Isso a gente estuda um negócio chamado história da matemática, né? Essas simbologias, como chegou até nós, enfim. Mas isso não vem o caso de trabalharmos hoje. E em um determinado momento, se amanhã for eu o professor de vocês ou não for, talvez, né, e depende de cada um, né? Quando vocês forem estudar mais a fundo, né, a ideia de quadrado e de diagonal do quadrado, né? A diagonal do quadrado, ela requer conhecimento sobre raízes. E por isso, né, que a gente consegue montar essa relação, que 1.700 anos antes de Cristo, né, já se procurava ou tinham a necessidade de estudar raízes. Que bom, porque hoje a gente já sabe que ela existe, já sabe para que serve, né? E a gente só utiliza, mas quem deu duro mesmo foi o pessoal que estava aí na pedra escrevendo
raízes, tá? Fica só como uma curiosidade para vocês. Eu achei muito curioso. E aqui está escrito assim, ó, Yale Babylonian, né, de Babilônia Collection. Eu não sei ler isso não, mas Yale é uma universidade, né? É uma universidade que ela tem nos Estados Unidos que tem um museu. Então, traduzindo, seria a coleção babilônica lá do museu da faculdade de Yale. É como se a universidade aqui em Juiz de Fora ela tivesse um museu com peças muito importantes do mundo. Aí seria coleção babilônica da UFJF, seria isso. Yale é o nome de uma faculdade. Tá certo? Achei assim muito interessante, por isso aí que faz parte da curiosidade da nossa aula. Aliás, isso é muito mais curioso, para falar a verdade, do que estudar a radiciação, as raízes, na minha opinião. Tá certo? Então, vamos lá. Então, só assim, quer dizer, pessoas já tiveram essa necessidade, isso foi, assim, necessário ao longo dos anos, e hoje a gente tem esse conteúdo para poder trabalhar com vocês. Então, ó, essa página aqui, ó, da raiz quadrada, foi só uma brincadeira aqui em cima, mas tem lá a sua necessidade, então a gente avança de folha, e eu já preparei aqui para vocês também uns primeiros exemplos. Então, vamos lá. Então, a raiz quadrada. Vamos focar aqui. Bom, em primeiro lugar, este, então, é o símbolo da raiz. Que letra que seria essa do nosso... Esse símbolo se parece com qual letra do nosso alfabeto? V. V. Alguém acha que parece com outra letra? Não, Ô, né? professor, ela parece com um pouco com Z também, Z. se fosse reta. É mesmo? Na verdade, olha que curioso, eu também sempre achei que ela parecia com o V. Mas olha só, ela na verdade... Quer ver? Peraí. Ela parece com R. Dá para acreditar? Eu vou fazer aqui, ó. Vou aumentar aqui para vocês. R? Nossa, muito diferente, né, professor? É muito diferente, mas aí, ô Núbia, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou transformar ela, quer ver, ó, vou colorir ela aqui, ó, o meu R aqui, ó. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos esticar isso aqui para cá, ó. Esticar um pouquinho, tá, ó. Já tá mais parecido, não já? É. Agora eu vou fazer um negocinho para cá, ó. Um pouco, Pronto. mas ainda tá diferente. É. Tá, agora... Sabe por quê? Porque isso aqui, esse símbolo aqui, ó, o Haroldo colocou isso lá na apostila de abril, porque lá na apostila de abril que ele começou a falar de raízes e a gente não teve oportunidade de trabalhar. Esse símbolo aqui, ele é chamado de radical. Aliás, eu vou até escrever em minúsculo, tá? Ó. Radical. E aí pegar essa letra R para poder estar usando aqui. Só que isso foi mudando ao longo do tempo, né? E esse R, que era uma coisa assim, ó, eles foram esticando, 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 e virou esse símbolo. Repare, ó. Olha como é que tá muito parecido agora. Aliás, olha só. Olha como é que tá parecido agora, olha. Veja esses dois aqui. Perceberam? Porque as coisas ao longo dos anos, elas vão mudando, né? A sua letra já mudou desde quando você foi alfabetizado, a minha mudou muito. Aliás, aqui, eu tenho 2 letras diferentes, olha só. Mas isso é só assim, é supérfluo, né? É interessante a gente contar, isso não vai influenciar nada em você aprender ou não aprender, é só mesmo para tentar justificar, porque é um símbolo diferente, né? E esse símbolo, quando surgiu, ele surgiu, digamos, a partir da letra R de radical, por isso que esse símbolo se chama radical, isso está na sua apostila de abril. Ok, beleza, né? Tipo assim, vamos lá, alguém saberia me responder por que vezes é uma cruzinha assim e mais é uma cruzinha assim? Sim. Não, por que resolveram fazer uma coisinha assim para ser o mais? E aí giraram ela um pouquinho e virou vezes, olha. Eu também não sei dizer não, mas isso aí foi alguém algum dia definiu, não, vamos fazer isso sim, toda vez que eu fizer assim, é porque eu estou querendo somar. Então aqui todas as vezes que eu quiser aplicar um conceito de raízes, né, então a gente vai usar esse símbolo, um símbolo de radical. Que eu, olhando para isso aí, eu não consigo, até porque eu me chamo Vitor, né, eu não consigo ver outra letra aí não, senão a letra V.
Então, a questão é a seguinte, né? No nono ano, o professor de vocês, ou a professora, vai ter todo o cuidado que ele vai falar de novo de raízes com vocês, e vai fazer um estudo muito mais aprofundado de raiz com vocês. Aliás, quando eu dou aula no nono ano, eu adoro fazer isso. Eu adoro mostrar, trabalhar, mostrar como é que é, mostrar outras coisas de raiz que nós não vemos aqui nesse nível de ensino. No momento, eu preciso trabalhar com vocês o seguinte. A princípio, um pouco de tabuada, mas já já eu vou propor um desafio. Espera só um pouquinho. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? 3. 3. Beleza. Então, eu acabei de descobrir quanto é a raiz de 9. A raiz de 9 é 3, pois 3 vezes 3 dá 9. Dá esse número que está aqui dentro. Não entendi nada, Vitor. Então, vamos lá. Qual o número que vezes ele mesmo dá 16? 8. Não. Quanto que é 8 vezes 8? 4. 4. Já me falaram a resposta. Para a gente poder, então, tentar entender o que é raiz. Então, a raiz... Falei errado, eu pensei que tá 16. 8 mais 8 que é 16, né? Só que eu quero vezes, tá? Então, eu perguntei o seguinte, na verdade, eu não perguntei quanto que é a raiz quadrada de 16. Eu fiz outra pergunta, eu perguntei assim, qual o número que vezes ele mesmo dá 16? Isso é um enigma, né? Se eu tirasse da tela, perguntar assim agora para vocês, ó. Qual o número que vezes ele mesmo dá 40? Perdão. Qual o número que vezes ele mesmo dá 10? Alguém saberia responder? Eu quero um número, que eu vou colocar aqui, que vezes ele mesmo vai dar 10. Aí você vai falar assim, o 5. Não. 5 vezes 2 que dá 10. Então, não é um número vezes ele mesmo. É um número vezes um outro número. Eu vou dizer assim para vocês hoje. Não tem. Se você não sabia disso, você pode... O que eu estou falando não é verdade. O Haroldo vai me entender que eu estou falando, mas... É mentira, mas porque a gente está falando aqui na aula é super importante. Não tem um número que vezes ele mesmo dá 10. Não tem. Pode procurar aí, pode tentar que você não vai conseguir. Tá legal? Então é disso que eu estou falando. Dois números, aliás, um número que vezes ele mesmo de 10 não existe. 16 tem. E é o 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. Então, quando eu faço a pergunta, qual o número que vezes ele mesmo dá 16? Aí você pensa um pouquinho, lembra da tabuada, fala assim, o 4 é a mesma coisa que perguntar qual é a raiz de 16. Então, vou melhorar um pouquinho meu próximo exemplo. Olha para isso aqui agora, ó, o zoom, ó, é para você olhar só para isso aqui, esquece quem está aí do seu lado, tá? Foca aqui na minha aula. Eu tenho duas maneiras de fazer essa pergunta. A primeira é ler do jeito que eu estou vendo ali. Eu estou vendo ali uma raiz, um radical, e estou vendo dentro dessa raiz o número 25. Então, eu poderia perguntar assim, qual é a raiz de 25? E ser uma pergunta que ninguém conseguisse responder. Tipo assim, eu não sei o que é raiz, como é que você vai me perguntar qual que é a raiz de 25? Agora eu vou fazer a mesma pergunta, um pouco diferente. Qual o número que vezes ele mesmo dá 25? 5. 5. Todo mundo respondeu, viu? Então, eu estou combinando com vocês. Ao invés de eu ficar... E a frase ela é tão grande que ela é até chata. Qual o número que vezes ele mesmo dá 25? Resposta, 5. É mais fácil falar assim. Qual a raiz quadrada de 25? É muito mais fácil. Então, de fato, né? Vocês acertaram. É 5. Então, a raiz quadrada de 25, ela é ao igual aqui. Ela é 5 por quê? Pois 5 vezes 5 dá 25. Alguém quer perguntar? Agora eu vou fazer a pergunta direitinho, fazer uma pergunta como um professor de matemática faz. Qual a raiz quadrada de 36?
6. Por quê? Porque 6 vezes 6 dá 36. Pois 6 vezes 6 dá 36. Eu poderia perguntar completamente diferente. Qual o número que vezes ele mesmo dá 36, né? Mas como um professor de matemática, o legal é perguntar qual a raiz de 36. Repare que às vezes eu falo qual a raiz, às vezes eu falo qual a raiz quadrada, né? Qual a raiz? Tá ótimo. Olha só, como até facilita e talvez você vai até acompanhando melhor. Olha só, como que eu poderia ler essa pergunta aqui? Alguém pode abrir o microfone e falar? A pergunta, não é a resposta. Qual é a raiz Qual a quadrada raiz de 49? quadrada de 49? Pronto, então todo mundo já aprendeu a ler. Bom, aí quem não gosta de matemática, aí vamos pegar aí, sei lá, quem está na aula hoje, sei lá, estou brincando, tá? Giovana, Matheus Teodoro, Ana Luísa, o Vitor Hugo, vai falar, sei lá, não sei responder essa pergunta. Então tem duas maneiras de você responder. A primeira, né, qual o número, aí é tabuada, né, gente? Qual o número que vezes ele mesmo dá 49? 7. 7. É o 7. 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá quanto? 49. 49. Beleza. Então vamos passar para baixo. Não, para baixo não, agora para o lado. Acabou aqui, ó. Letra E, agora é aqui do lado. Ó. Qual a raiz quadrada de 64? 8. 8 por quê? Porque 8 vezes 8 dá 64. Uhum. Precisa escrever aqui do lado? Pois 8 vezes 8 é igual a 64. Essa aqui o Pedro Henrique já tinha falado no início, né, Pedro Henrique? Qual a raiz quadrada de 81? 9. 9. Qual a raiz quadrada de 100? 10. 10. 10. Beleza. Então agora é o seguinte. Todo mundo de microfone fechado, não quero que ninguém dê palpites, ninguém chute a resposta. E eu vou fazer uma pergunta, o seguinte. Primeiro, por que a raiz quadrada de 100 é 10? Porque eu descobri que o número 10, se eu multiplicar por ele mesmo, vai dar 100. Então, pode tentar fazer, pode até usar a calculadora, mas não fala. Letra I é de vocês. Eu vou fazer a pergunta. Qual o número que vezes ele mesmo dá 400? É para tentar, estou aguardando. Qual o número que vezes ele mesmo... Professor, eu sei de cor, professor. Tá, mas não fala ainda não. Quem que tá falando? Camille. Camille, então espera só um pouquinho. Você vai ser a primeira a falar, mas espera um pouquinho. Eu também sei, professor. Tá, então espera um pouquinho. Tá, agora eu sei. Tá, então espera um pouquinho. Eu também. Ô, Camille, você tá aí, né? Tô. Camille. Qual o número que vezes ele mesmo dá 400? 20. Como que você descobriu esse número? Porque se eu multiplicar 20 vezes 20, dá 400. Tudo bem, perfeito. Não tem nada que corrigir na sua conta e nem muito menos na sua explicação. Não tem nada para corrigir. Mas de cara assim, você olhou e falou assim, só pode ser o 20? Como é que você fez? Você pegou a calculadora e fez? Não tem problemas a calculadora agora não, tá? Era só mesmo para vocês poderem pensar um pouco. Como é que foi isso? Não. Como é que você... Professor, é porque eu decorei. Eu fiz muitas vezes. Eu decorei. Tá. Eu também. Eu também, tá? Ok. Quem fez... o Camille, eu também, tá?
Eu já decorei, eu sabia que a raiz de 400 era 20, tá? Aliás, deixa eu abrir aqui a minha calculadora, só um pouquinho, porque para quem duvidou, né, para quem fez errado, olha só, 20 vezes 20, olha quanto que dá, 400, tá certinho, tá? Quem fez de outro jeito, assim, como é que fez, né? Professor, eu pensei, assim, 4 vezes o 100 dá 400. Mas eu não sei se eu tô certa. Não, esse raciocínio... Eu Não, pensei nesse momento, não. Mais alguém pensou diferente? Eu pensei, se 2 vezes 2 é 4, 20 vezes 20 vai dar 400. Quem que falou agora? Júlia. Júlia. Se 2 vezes 2 é 4, 20 vezes 20 é 400. No fundo, você está certa. Depois eu vou tentar arrumar um exemplo para ver se... Se fosse assim, Júlia. Aí não dá, né? Quanto que daria isso aí? Aí fica mais complicado. É uma pergunta que eu vou te adiantar, Júlia. Não tem. Para nós aqui do sexto e do sétimo anos, não tem um número que vezes ele mesmo dá 1000, tá? Mas assim, o que você falou, eu entendo, tá certo. Tá certo, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Bem, mas assim, eu tô mais preocupada com quem não respondeu. Porque quem não respondeu, como é que faria isso então? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos para a folha próxima aqui, que não tem nada escrito, ó. Não tem nada escrito aqui, ó. Então vamos lá. Então o professor vem e fala assim, ó, quanto que é a raiz quadrada de 400? Aí, não sei, não sei. Então, a gente acabou de ver o seguinte, ó, 10 vezes 10... Professor. Oi? Núbia quer falar. Pode falar, Núbia. Professor, desculpa interromper, é que o senhor falava assim de quando dá 1 hora de gravação, tem que parar, Ah, tá, né? não, Núbia, isso aí já ficou passado já. Agora eu já faço tudo. Ih, tem tanto tempo que você não vem na aula, hein, Núbia? Ih, mas tem muito tempo que eu não faço mais. Pra você ver, hein? Aí, olha só, ai, meu Deus, agora eu fugi. A Júlia que decorou, não foi, Júlia? Júlia. Júlia, você decorou assim, você tem que ficar tentando lembrar. Você decorou bem mesmo? Você me ajuda a fazer umas contas? Quanto é 11 vezes 11? Hein, Júlia? 121. Isso. 12 vezes 12. Vai falando que eu vou enchendo aqui. Calma, professor, eu não consigo falar sobre pressão, calma. Tá. Tô pensando. Então, eu vou preencher aqui para a gente também não ficar muito tempo agarrado, você vai entender por quê. 13 vezes 13, 169. 14 vezes 14, 196. O que você está fazendo, Vitor? Primeiro que eu já dei essa aula. Eu vou te mostrar aqui. Espera só um pouquinho. Já dei essa aula, tá? Segundo que... Quando eu procuro calcular uma raiz, eu estou procurando um número que vezes ele mesmo. Então, olha só, se aqui eu coloquei 10, aqui eu tenho que colocar 10 também. Se aqui eu coloco 12, aqui eu tenho que colocar 12 também. É um número vezes ele mesmo. Então, aqui é 13 vezes 13, 14, 14. Então, se eu fosse continuar a fazer isso, ó, 15 vezes 15, eu decorei mesmo, tá? Dá 225. 16 vezes 16 dá 256. 17 vezes 17 dá 289. 18 vezes 18. Tá crescendo, tá vendo? Tá aumentando o número, até 324, ó. Daqui a pouquinho chega no 400, ó. 19 vezes 19 dá 361. E 20 vezes 20 dá 400. Então, é isso aqui. Então, por que você está falando isso, Vitor? É porque quem não sabe, quando eu perguntei lá, quanto que é a raiz de 400? Se você não sabe, o único jeito que tem é você fazer isso que eu acabei de fazer. Você vai tentando um por um até chegar nela. Por isso que eu falei assim, pode usar a calculadora. Tá? Aí, isso aqui no sexto ano. Lá no nono ano, o professor vai te dar um macetinho. E lá vai ficar até um pouco mais fácil. Então, por que você não vai mostrar isso agora pra gente? Por que não? Porque não é a nossa hora de ver isso não, tá?
a gente vai esperar um pouco, no momento certo, lá no nono ano vocês vão aprender isso. Tá joia? Isso aqui foi só um desafio mesmo. Então, quer ver? Ó, só para abrir aqui para vocês, deixa eu ver se vai estar aqui nesse arquivo. Aqui eu tenho tudo que a gente já trabalhou, quer ver? Ó? Não. Peraí, não é aqui não. Espera um pouquinho, que eu não estou com pressa. Deixa eu ver se é esse aqui. Peraí, rapidão. Não. Aqui que tem coisa da outra escola. Aqui, ó. Pronto. Deixa que ele abre. Aqui. Tá lá. Uma aula. Aliás, te falo até a aula que foi isso aí. Repare que esses números que apareceram aqui, ó, 64... Opa, peguei borracha, apaguei ele sem querer. Esses números aqui, ó, 64, 81, ó, 16, 25, 36, 49, são os números que têm as raízes. Então, uma coisa, de certa forma, acaba fechando com a outra. Tá certo? Foi a aula do dia, a potenciação. Foi a aula do dia, espera um pouquinho, que eu vou te falar aqui agora. A aula do dia 19 de maio. Introdução à potenciação, 19 e 26 de maio. Também. É isso. Então, esses números aqui, quanto é 10 vezes 10, 11 vezes 11? Repare, é sempre um número vezes ele mesmo. 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13, 14 vezes 14. Eu coloquei isso lá na aula de potenciação para que esses números aqui, ó, 144, 121, a Júlia falou rapidinho, o 121, a gente fosse acostumando com esses números, que eles aparecem muito aí quando a gente vai fazer continhas, tá? Então, é por isso. Eles vão aparecer outras vezes aí pra gente. Tá certo? Então, deixa eu voltar no nosso arquivo aqui, que é o MMC, o de hoje, que é essa coisa aqui. Espera que ele vai abrir. Pronto. Calma, calma, calma. Beleza. Então, esse é o conceito de raiz quadrada. Um número que vezes ele mesmo dá aquele elemento que está lá dentro da raiz, dá esse númerozinho aqui, ó. Então, esse 3 aqui, esse 3 vezes 3, tem que dar esse número que está aqui, ó. Vou fazer essas marcações, ó. 4 vezes 4, olha, dá o número lá de dentro, ó. 5 vezes 5, dá o número lá de dentro. 6 vezes 6, dá o número que está lá dentro. E assim por diante, ó. 8 vezes 8, dá o número que está lá dentro. E 20 vezes 20, obviamente, tem que dar o número que está lá dentro. Ô, professor, Oi? a raiz quadrada nem é tão difícil assim. Ela Não é, não. pode ser- Oi, pode falar. Desculpa te interromper. Pode falar. Não, pode falar. Não, não é. A princípio, Nube, aqui no sexto e no sétimo ano, é meio que decorar um pouco mesmo, tá? Embora a gente consiga pensar qual o número que vezes ele mesmo dá 25. A gente pensa um pouquinho, lembra da tabuada e responde 5. É assim que se pensa, mas muitos acabam decorando, eu acabo decorando também. Tudo bem? Aí, o que acontece? Eu cheguei onde eu queria, na raiz quadrada de frações, que é o que a gente está estudando agora. Eu falei assim, nossa senhora. Aí isso complicou a minha vida. Sabe por quê? Não, porque é o seguinte, para fazer essas raízes aqui, repare, Júlia, olha o 121, olha o 144 aqui, tá vendo? Eles vão aparecer sempre, olha o 64 aqui. A raiz da fração, eu diria que é até simples. A gente vai fazer o seguinte, ó. Quando você tiver que calcular uma raiz de uma fração, repare que tem uma raiz, ó, uma raiz. A matemática diz o seguinte pra gente, ó. Pode colocar um igual, você pode colocar, eu vou tentar fazer bem bonitinho. Você pode colocar o traço de fração e pode separar em duas raízes. Uma raiz para o número que está em cima, que é o numerador, e uma raiz para o número que está embaixo, que é o denominador. E agora você faz a de cima sozinha e faz a de baixo sozinho. Vamos lá. Raiz quadrada de 25. Estou perguntando. 5. Raiz quadrada de 4. 2. 2. Por que 2? 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Então, repare, eu não mudei nada, só que eu estou te dando uma alternativa. Sempre quando tiver uma raizona grandona, olha, grandona por quê? Porque ela está pegando a fração todinha. A matemática vira e fala assim para você, você pode se separar em duas, uma só para esse e uma outra raiz só para esse. Aí eu vou terminar os exemplos que eu separei para vocês e com isso a gente pode, vocês podem finalizar o material de vocês
terminando todos os exercícios. Mas vamos continuar. Vamos estar lá. Raiz quadrada de 100 sobre 81. Nossa senhora, esse professor está ficando maluco. Calma. O que a gente pode fazer aqui? Colocar uma raiz para o 100 e uma outra raiz para o 81. E calcular separadamente cada uma delas. Então, vamos lá. Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. 10, muito bem. Qual a raiz quadrada de 81? 9. 8. Quer dizer, 9. 9, perfeito. É só por curiosidade, essa fração aqui já está na forma irredutível? Hein? Tem um número que dá para dividir em cima e dá para dividir embaixo ao mesmo tempo? Não, né? Até porque, por que não dá? Porque tanto o 5 quanto o 2 são primos. Então, o 5 só divide por ele mesmo, então só divide por ele mesmo. Aqui não pode. E o de baixo só divide por ele mesmo, e o de cima a gente já sabe que não dá. Então, já está na forma irredutível, né? Bem como essa aqui também. Vamos para o próximo. Raiz quadrada de 49 sobre 64. Olha que número louco, mas calma. Agora é com vocês. O que eu posso fazer aqui? Você pode fazer o 49, né? Uma raiz, isso, uma raiz para o 49. Pode continuar. Você pode separar também a do 64. Isso. Quem que está falando? Camille. Isso, obrigado, Camille. Então, aproveita que seu microfone está aberto. Quanto que é a raiz quadrada de 49? 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49. E qual a raiz quadrada de 64? 8. 9. 8. Por que 8? Porque 8 vezes 8 dá 64. Perfeito. Vamos para o próximo aqui. Eu quero continuar falando com a Camille ainda. Camille, conta de novo para mim agora nessa. Eu tô tampando a letra aqui, né? Essa aqui é a letra D, ó. Letra D. O que eu posso fazer aqui na letra D, Camille? Como que é melhor? 1 sobre 121. Raiz quadrada de 1 dividido por 121. Como que eu melhoro a minha vida aqui? Eu acho que tem que separar também. Então, você pode ter certeza disso, você acertou. Então, como que ficaria? Fala para mim que o que você falar, eu escrevo. Aí a gente vai separar 1. Fala direitinho. Colocar Eu tenho certeza que você, no seu papel, você faria certinho, eu tenho certeza. Mas fala direitinho, você coloca a raiz quadrada do 1. Repete, então, vai lá. Coloca a raiz quadrada do 1 Perfeito. e a raiz quadrada do 121. Isso, perfeito. Aí você falou do jeito que eu queria agora. Show de bola. Ficou feio, a gente vem aqui e arruma. E aí você me ajuda dizendo quanto é a raiz quadrada de 1. 1 por quê? Porque 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E a raiz quadrada de 121? 11. 11. Decoraram? Por quê? Porque 11 vezes 11 é o único número que vezes ele mesmo dá 121 é o 11. Não tem outro. Letra E. Acabamos a aula. Letra E. Vamos lá. Show de bola. Vamos lá. Letra E. Outra pessoa agora. Abre o microfone e canta para mim aí, ó. Como que faz isso? Vamos lá. Como é que faz? Como que faz? Deixa eu escolher. Faz a raiz quadrada. Isso, Núbia. Raiz quadrada. Eles vão dividir, vai fazer a raiz quadrada. De quem? Vai fazer a raiz quadrada ali do 144, dividir Isso. ele. E mais o quê? E dividir o 4. E a raiz quadrada para o 4 também. Isso. Então você continua me ajudando, tá? Aí não terminou, né? Porque agora eu tenho que calcular a raiz. Quanto que dá a raiz quadrada de 144?
12. 12. Por quê? Porque 4. Peraí. Peraí que eu não pulei. Tô Porque esperando, não tem problema não. Deixa eu tirar o zoom aqui e ver se te ajuda, ó. Por que que a raiz quadrada de 144 é 12? Peraí, deixa eu dar um zoom no celular aqui também. Ah, Ai, eu só enrolei. Por conta. Eu acho que é. Ai, eu não sei. Eu só sei a resposta. tudo bem. O Núbia, 12 vezes 12 dá 144. Então, a raiz quadrada de 144 é 12 por causa disso. Isso. Legal? Então, agora continua com você. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, olha só. O que você disse, nós já terminamos, tá? O que você disse, mas ninguém vai embora não, que eu faço chamada de novo. O que você disse aqui embaixo, ó, deixa eu pegar uma cor diferente, vale para o de cima. Por que que a raiz quadrada de 4 é 2? Aí você olha para esse número e fala assim, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, por que que a raiz de 144 é 12? Por quê? Porque 12 vezes 12 vai dar também 144. Tá joia? Beleza. Então, ó, eu vou... Desculpa o quê? Porque eu enrolei ali na hora de falar o resultado. Sem problema. Bom, então já, deixa eu parar aqui a gravação, né? Essa parte já não parar a apresentação. Só um minutinho, parar a gravação.